13h26. Começa aqui mais um Floripa em Foco do Sintesp, hoje com o coordenador de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual catarinense, o servidor público concursado Volney Schucker. Boa tarde, Volney, tudo tranquilo? Boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, enfim, para quem assiste agora, quem assiste depois de acordo com as suas disponibilidades. Você está com uma cara boa, mas um pouco parece ainda cansado, né? Bastante. Estamos aqui no processo eleitoral, né? Estamos no final de maio de 2019. Acabou de se encerrar a apuração para a eleição da diretoria para o triênio 2019-2022 do Sintesp. E a chapa vencedora foi a qual você participa, que é a chapa 2. Foi muita diferença de votos? Foi um percentual bastante significativo, né? 62% dos votos válidos para a chapa 2, para a chapa vencedora, e 38% dos votos válidos para a chapa 1. Foi tudo tranquilo, a eleição transcorreu normalmente? Foi bem tranquilo, teve alguns incidentes, pequenos incidentes que sempre acontecem. Tipo, faltar urna, faltar papel? Não, apareceu voto em duplicidade, quando na verdade a pessoa não votou em duplicidade, ela assinou em duplicidade, entendeu? Porque tinha uma lista, nas urnas fixas, tinha uma urna geral, uma lista geral e uma lista de quem vota em separado. E a pessoa, o responsável, se enganou e achou que as pessoas tinham que votar as duas. Isso, e aí isso deu voto, aparecia como voto em duplicidade e alguns votos foram eliminados. Mas nada que comprometesse o conjunto da eleição. Né? Transcorreu tranquilamente. O companheiro Antônio Batista, que é o que representa a chapa 2, é o novo presidente. É o presidente eleito. Né? O presidente Batista já foi presidente do Sintesp? Já foi o primeiro presidente do Sintesp foi o Antônio Batista. Lá em 1988? Isso, em 88. Refundado ou não, fundado? Fundado. Quando foi fundado? Sintesp. Antes não existia, não? Era só associações? Eram associações, depois virou uma federação de associações. E a Constituição de 88 permitiu que os servidores públicos pudessem sindicalizar. Se organizar em sua entidade de classe. Em sua entidade de classe. E aí foi isso que aconteceu. Né? Lá em 88. Em 1988. A promulgação da Constituição se deu no dia 5 de outubro, e no dia 18 de outubro foi fundado o Sintesp. Só estavam esperando a promulgação. Só estávamos esperando a promulgação. Certo. E o Batista, então, é o presidente no triênio 2019-2022. E quem vai ser o vice-presidente? É a companheira Maria Cláudia, companheira da saúde. Da saúde. Isso. Ambos aposentados, né? Ambos aposentados. Não, a Maria Cláudia continua nativa. Está nativa ainda? Está nativa. Vai dividir o tempo entre... vai dividir o tempo entre o trabalho e o sindicato, se é que ela não vai ser uma das liberadas, né? O Sintesp tem direito a liberações. As liberações, né? E como é que vai ser discutido isso de liberações? É a própria diretoria ou a diretoria que estabelece e encaminha para o governo? Encaminha para o governo. Né? Quantos liberados têm direitos? Com o número de filiados atualmente, temos direito a seis pessoas para ser liberadas. É proporcional ao número de filiados. Essa diretoria agora nova que assumirá, ela tem uma boa quantidade de renovação, né, de trabalhadores. Um percentual bom, né? Um bom percentual de renovação. Você permanece? Eu sou um dos que permanece na diretoria. Mas ela teve um bom percentual de renovação, né? Volta o presidente, o presidente, a vice-presidente, a secretária de Finanças, uma das secretárias de Finanças, o adjunto de comunicação novo. Quem que é ele? O meu adjunto é o Rodrigo, que é um companheiro da Jusesc. A nossa chapa ela também era composta com o maior número de órgãos em relação à chapa. Entre a chapa 1 e a chapa 2, a chapa 2 tinha o maior número de órgãos representados na sua chapa. Né? Bacana. E a apuração foi neste dia 23 mesmo, né?
A eleição dias 21 e 22 e a apuração dia 23. Dia 23. No Sintesp mesmo. No Sintesp. Tudo tranquilo também? Tudo tranquilo, estava bem tranquilo. Legal. E a posse é rápido também, né? A posse estatutária está prevista para o dia 3 de junho, que é o primeiro dia útil do mês de junho. Então vai ser no dia 3 de junho a nossa posse estatutária. Mas nós ainda vamos discutir uma festa de posse, alguma coisa mais lúdica, né? Depois. Para convidar todo mundo que também participou. Para convidar todo mundo que participou, né? Afinal, não temos inimigos na outra chapa, nós temos os adversários. Foi uma boa disputa, um bom debate, né? Conseguimos resolver questões que tinham divergências mesmo de condução, né? Então se resolveu com o voto dos associados, né? Então, foram os associados que estão de parabéns, né? Nós tivemos do total, nós tivemos em torno de 25% de associados que compareceram às urnas ou que votaram de alguma forma, né? É um percentual bom, você acha? É um percentual que é mais ou menos histórico, a né? Média, É mais ou menos a média do que acontece no sindicato, né? Há muito tempo, né? Um percentual de mais ou menos 1/4 dos eleitores comparecem às urnas, votam, enfim, né? E teve voto dos aposentados também? Também veio pelo correio, está computado nesse total, né? Foram 1.078 votos para a chapa 1 e 661 votos para a chapa 2. Então, considerados votos válidos, né? Porque tem todo o resto que é voto nulo, voto em branco, enfim. Mas considerados votos válidos, deu 62% de votos para a chapa 2 e 38% de votos para a chapa 1. E a pequena diferença são os em branco, nulo. Isso, branco, nulo, então. Pouca coisa, né? Deu uns números bem enxutos. Isso, vamos dizer assim. Né? Exatamente. E a posse, então, na próxima semana, dia 3. A gente vai ter um Floripa em Foco do Sintesp até lá, né? Para referendar aí o horário e nós teremos o local. Dois? Dois? Sim, dois, né? Nas terças e nas sextas, sempre às 2h30 da tarde. Floripa em Foco do Sintesp, com o ainda atual diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual Catarinense, o servidor público Volney Chucre. E passado o processo eleitoral, uma das grandes tarefas é defender os direitos dos servidores públicos, defender o serviço público. E você estava comentando antes de iniciarmos esse Floripa em Foco que foi aprovado o projeto o texto da reforma da Previdência. O texto da reforma administrativa? A reforma administrativa, sim. Foi aprovado quando isso? Foi aprovado nessa semana, agora dia 22 teve votação, teve a aprovação da reforma com as emendas, várias emendas foram feitas, né? Podia se alegar o vício de origem de algumas emendas, porque é prerrogativa do Executivo fazer leis que envolvam a administração, né? Mas se o governador sancionar, ele sanciona e aí perde o vício de origem, né? Existem teses jurídicas que dizem que se o governador sancionar uma lei que, embora tenha vício de origem, que venha, portanto, do legislativo e não do próprio executivo, se tiver alguma dúvida e o governador sancionar, ele está sancionando como se ele fosse o próprio autor da... Está muito juridiquês isso. Tem vícios de origem no executivo ou do legislativo? Não, de origem só pode ser do executivo, porque foi de lá que veio. Não. O vício de origem é exatamente de onde parte o projeto de lei. Que foi do executivo, do governador. Que foi do executivo. Como os legisladores fizeram várias emendas no projeto que veio do executivo, alguém pode alegar, se quiser, vício de origem. Se o governador não aceitar as emendas e negar a sanção por vício de origem,
o projeto tem que voltar para a Assembleia para poder ser todo rediscutido novamente, para poder, e aí sim, ter as sanções, enfim. No entanto, se o governador sancionar, mesmo com emendas vindas do Legislativo, o que acontece é que cessa o chamado vício de origem. Ele acata, ele está acatando aquelas alterações como se fosse ele próprio o autor daquelas emendas. E você acha que ele vai fazer isso? Eu acho que sim, porque interessa a ele essa reforma administrativa. Então, o que nós vamos fazer é discutir as consequências disso, né, para os servidores públicos, para o serviço público. Essa nova diretoria tem essa tarefa de fazer esse debate, essa discussão e ver o que é possível fazer, porque ela vai gerar uma série de demandas jurídicas a serem feitas a partir de agora, e essa nova diretoria já tem essa tarefa de fazer isso daqui para frente. Né? Já, dia 13. Aliás, eu acho que agora até, né? Além do que, nós assumiremos com a tarefa já de organizar os servidores públicos na participação da greve geral chamada para o dia 14 de junho. Dia 14, né? Sexta-feira. É uma sexta-feira, 2 semanas depois de a gente assumir. Tomar posse. Né? Da gente tomar posse. Então, exatamente. Essa própria diretoria atual já vai começar a encaminhar algumas coisas em relação a isso, né? Vai encaminhar isso, né? Uhum. E aí a nova diretoria vai já assumir com essa responsabilidade também de discutir com a categoria a participação na greve do dia 14, né? Que é uma greve contra essa reforma da Previdência do governo federal, e que até já está se falando em que não tem sentido fazer a reforma se não for para atingir todos. Governadores e estados e municípios. A reforma não abrange tudo isso, né? Os servidores... É porque ela, na verdade, assim, aprovada a reforma da Previdência, como ela é uma PEC, quer dizer, uma proposta de emenda constitucional, ela muda a Constituição. Mudada a Constituição, todos os estados e municípios têm que se adaptar ao texto da lei federal, da Constituição. E aí, né, tudo isso vai ter que rever as suas próprias constituições, ou enfim... E isso não está previsto? Dentro da reforma da Previdência, sim. Eles falam mesmo, tem que atingir a todos, senão não tem sentido. Pô, mas então até porque você fazer uma reforma na Constituição, todas as leis têm que se adequar à Constituição. Então, neste caso, o que alguns governadores já estão tentando fazer é se livrar do ônus de ter que fazer a reforma da Previdência no seu próprio estado. Então, eles querem que já venha de lá tudo pronto para só aplicar e não precisar estar se envolvendo. Uau! Então, isso vai dar muito... Então, a luta, né, os trabalhadores, no próprio dia 15, no 15 de maio, quando houve a grande manifestação em defesa da educação... Uma greve, um dia de paralisação nacional, dia 15 de maio. Dia 15 de maio. Os trabalhadores já foram às ruas também se manifestar contra essa reforma da Previdência, né? Vai ter uma nova manifestação prevista para o dia 30, agora já. Puxada pelos estudantes? Já puxada pela Uni, pela UBS, né? E aí a gente já gostaria de deixar o nosso protesto com relação ao que aconteceu com o presidente da UBS e o presidente da Uni, né? Que foram arrastados do Congresso, um ato de violência fascista, e aí fica aqui o nosso protesto, né? Mas eu acho que isso só faz com que a garra da juventude aumente, né? Perante toda essa... A juventude não se submete. Não se submete a isso, e é bom que isso aconteça, que ela não se submeta a esse tipo de violência mesmo. E tem que ir para as ruas mesmo, defender a educação, defender o serviço público de qualidade, defender
as nossas universidades, né, e eu acho que isso vai inflar ainda mais esse dia 30, e acho que esse dia 30 vai ser ainda maior que o dia 15, de maio, que já foi bastante grande, né? Foi, né? Foi atos em muitas cidades, Brasil afora. Nesses dois próximos Floripa em Foco que nós vamos ter, a gente ainda vai falar sobre isso, porque é para a preparação do dia 30 e depois a preparação do próprio dia 14. Pois bem, vamos aguardar então o dia 30 agora de maio, uma nova manifestação nacional, convocada esta pela União Nacional dos Estudantes, contra a reforma da Previdência, e aguardar também o dia 14 de junho, sexta-feira também, mais um dia de paralisação nacional, novamente contra a reforma da Previdência do governo federal. No mais, parabéns, né, pela eleição, parabéns à Chapa 1, que também participou dessa disputa sadia e saudável, democrática, para a gestão do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais Catarinenses. E a gente se vê na próxima terça-feira, 2h30 da tarde, para continuar esse bate-papo sobre as paralisações e o andamento aí do enfrentamento do governo do Estado na reforma administrativa de Santa Catarina. Até a próxima terça. Até a próxima terça. E você, telespectador, obrigado pela audiência. Reveja esse bate-papo com o Volney Adilson da Rocha Chucre, diretor de comunicação do Sintesp, no sintesp.org.br ou às 22 horas aqui mesmo na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.